Olá, seja bem-vindo ao Fatos Mais. No vídeo de hoje, vamos assistir o que um fazendeiro encontrou em seu quintal. Um agricultor encontra inscrições estranhas. Um dia você está cuidando de sua fazenda e no outro está sendo entrevistado sobre uma descoberta histórica. Foi exatamente isso que aconteceu com este agricultor em 2020. Ele avisou os arqueólogos locais sobre uma estela, uma peça de pedra que encontrou em sua propriedade. A pedra continha inscrições em luvita, uma língua antiga da Idade do Bronze e do Ferro. O agricultor jamais imaginou que a estela submersa na lama revelaria a história de um reino antigo que derrotou o Império Frígio. A pedra, coberta de hieróglifos, era lida de forma alternada, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, e descrevia a proclamação vitoriosa do rei Hartapu sobre o Império. Com essa descoberta, os arqueólogos começaram uma missão para aprender mais sobre o misterioso reino que ousou desafiar o lendário Império Frígio, governado pelo lendário rei Midas. Um agricultor encontra uma cratera. Na tranquila zona rural próxima a Putney, Wiltshire, um dia rotineiro de um agricultor tomou um rumo inesperado quando ele descobriu uma cratera massiva de quase 2 metros de largura em seu campo. O culpado, um projétil de artilharia do exército que saiu drasticamente de curso, voando 8 quilômetros além do alvo pretendido durante um exercício de tiro ao vivo em Salisbury Plain. Assustador, não? O projétil passou por 2 vilas antes de aterrissar com um impacto estrondoso no campo do agricultor, que não fazia ideia do que estava acontecendo. Felizmente não houve feridos ou danos materiais relatados. O exército suspendeu rapidamente todos os exercícios de tiro ao vivo e lançou uma investigação para determinar como o projétil saiu tanto de seu curso. A artilharia moderna pode ter um alcance de até 48 quilômetros, mas mesmo com sistemas de mira avançados, variáveis como o clima, falhas de equipamentos ou erros humanos podem levar a esses raros, mas alarmantes desvios. Certamente, essa é uma descoberta que nenhum agricultor gostaria de fazer. Uma laje de pedra de 2.600 anos do faraó egípcio. No nordeste do Egito, um agricultor preparando sua terra para o plantio fez uma descoberta extraordinária. Uma laje de arenito de 2.600 anos da era do faraó Apries. A estela media cerca de 231 centímetros de comprimento e 104 centímetros de largura, contendo intricadas esculturas, incluindo um escaravelho alado e um cartucho com o nome de Apries. Ele foi um dos faraós que governou o Egito durante a 26ª dinastia, entre 589 a.C. e 570 a.C. Seu reinado foi marcado por campanhas militares e significativas turbulências políticas. De fato, acredita-se que a laje, inscrita com 15 linhas de hieróglifos, esteja relacionada a uma dessas campanhas. Segundo relatos históricos do antigo historiador grego Heródoto, Apries lutou contra os fenícios e enfrentou uma guerra civil que acabou levando à sua queda e substituição pelo faraó Amasis. Os hieróglifos na estela estão sendo traduzidos e podem fornecer descobertas inéditas sobre a civilização egípcia antiga. Um crânio secreto de mastodonte. Em 2014, um agricultor trabalhando em sua terra, em uma pequena cidade no sul da França, fez uma descoberta inesperada. O crânio de um mastodonte pirenaico, uma espécie extinta há muito tempo. O curioso é que o agricultor não revelou sua descoberta por 2 anos. Ele manteve o crânio em segredo devido ao medo de que ele atraísse inúmeros arqueólogos e caçadores de tesouros amadores para sua propriedade. Finalmente, após 2 anos, ele decidiu entrar em contato com o Museu de História Natural de Toulouse, onde o crânio foi identificado como pertencente a um mastodonte pirenaico, que habitava os Pirineus entre 11 e 13 milhões de anos atrás. Essa espécie de mastodonte tinha uma característica distinta: 4 presas, 2 na mandíbula superior e 2 na inferior. Antes dessa descoberta, a única evidência conhecida dessa espécie eram alguns dentes fósseis encontrados na região em 1857. O crânio completo encontrado pelo agricultor é, portanto, uma contribuição inovadora para a comunidade científica. Milhares de ratos. Em 2021, a Austrália enfrentou um problema sério: uma infestação de milhões e milhões de ratos. Esses roedores se tornaram um problema tanto para cidades quanto para fazendas em todo o continente, causando muitos danos. Um agricultor australiano descobriu enxames de ratos em seu celeiro em New South Wales. Ele não pôde fazer nada, além de assistir impotente, enquanto os roedores se espalhavam por sua propriedade e maquinário. O chão parecia estar vivo com o movimento incessante desses roedores, criando uma cena quase apocalíptica. Agora você deve estar se perguntando como a população de ratos explodiu tanto naquele ano. Bem, em 2021, New South Wales teve uma colheita abundante de grãos, proporcionando comida em abundância para os ratos, o que permitiu que sua população explodisse. Seguindo essa colheita, veio uma chuva contínua, que ofereceu condições ideais para a reprodução desses roedores. Os agricultores foram particularmente afetados, com colheitas e fardos de feno armazenados, sendo dizimados pela incessante roedura desses pestes.
Isso também afetou a vida cotidiana nas áreas rurais. Os ratos invadiram casas, contaminando suprimentos de alimentos, danificando roupas de cama e até mordendo pacientes em hospitais locais. Alguns agricultores relataram perdas de até $300 mil em colheitas. A praga de ratos de 1993, anteriormente a pior já registrada, causou danos estimados em $96 milhões, mas nenhum dos agricultores locais imaginava que outra praga devastadora de ratos ocorreria em tempos recentes. Um bezerro raro encontrado vivo em um buraco após 9 dias. Em 2016, o fabricante de queijos Jonathan Crump ficou arrasado ao perder de vista um bezerro Gloucester, uma raça raríssima de desaparecimento repentino do bezerro. Ele presumiu que o animal já havia perecido na natureza. No entanto, para sua surpresa, o bezerro foi encontrado em um pequeno buraco, 9 dias após seu desaparecimento. A descoberta foi feita por acaso, quando 2 caminhantes, Dan Rowe e Tom Lewis, atravessavam os campos e notaram algo peculiar em um buraco. A princípio, eles pensaram que era um texugo, mas ao examinar mais de perto, perceberam que era um bezerro. Após avistar o jovem animal, apelidado de Sink, os caminhantes alertaram a equipe da fazenda, que ajudou a resgatar o bezerro. Milagrosamente, Sink, apesar de estar sem comida e água por 9 dias, correu direto para sua mãe para se alimentar. Após ser tratado com eletrólitos para combater a desidratação, Sink se recuperou completamente. Jonathan Crump, feliz com o reencontro, recompensou os salvadores com um pedaço de seu renomado queijo Gloucester, que foi descrito como a melhor recompensa por uma boa ação. Eu não sei você, mas resgatar um bezerro e ainda ser recompensado com um queijo raro parece um ótimo negócio para mim. Uma ovocepção. Um agricultor teve uma descoberta curiosa quando percebeu que uma de suas galinhas havia botado um ovo anormalmente grande. Curioso com o tamanho, ele decidiu quebrá-lo, esperando encontrar talvez uma gema dupla. Mas, para sua surpresa, dentro do enorme ovo havia outro ovo completamente formado, com casca e tudo. Esse fenômeno de ovocepção é, na verdade, conhecido como contração de peristalse reversa. Isso ocorre quando um segundo ovócito, que é realmente apenas jargão para a gema, é liberado antes que o primeiro ovo complete sua jornada pelo sistema reprodutivo da galinha. Como resultado, o primeiro ovo, ainda no oviduto, acaba sendo envolvido pela formação de um segundo ovo, criando um ovo dentro de outro ovo. É um fenômeno raro, mas que já foi documentado em vários casos ao redor do mundo. O processo que leva a essa anomalia é semelhante a outras peculiaridades reprodutivas em galinhas, como gemas duplas, mas é muito menos comum e muito mais surpreendente quando encontrado. Um pequeno dinossauro arco-íris descoberto por um agricultor. Em 2018, um agricultor na China desenterrou os restos fossilizados de um pequeno dinossauro colorido, agora conhecido como o dinossauro arco-íris, oficialmente chamado de Kaihongjuji, que significa arco-íris com uma grande crista em mandarim. Essa espécie viveu há cerca de 161 milhões de anos, durante o período Jurássico, uma época em que os dinossauros emplumados estavam começando a se diversificar. Uma das características mais marcantes do Kaihongjuji são suas penas iridescentes, que provavelmente brilhavam com uma gama de cores semelhante ao arco-íris, muito parecido com os beija-flores modernos. Essa descoberta foi possível ao analisar as estruturas microscópicas nas penas, conhecidas como melanossomos, que se assemelham às encontradas nas aves atuais. Isso mostra que talvez as ilustrações de dinossauros que vemos hoje estejam longe de sua aparência real. Talvez algumas das espécies que conhecemos hoje tenham exibido penas sem que saibamos. Um raro frango de 4 patas. Em 2023, um agricultor descobriu um frango sendo atacado até a morte por outras aves. Ele o salvou e fez uma descoberta inesperada. O frango tinha, na verdade, 4 patas. Isso aconteceu em uma fazenda em Keary, na Austrália, em Queensland. A rara condição do frango, conhecida como polimélia, é um distúrbio congênito que resulta em membros extras. Neste caso, o frango tinha 4 patas, em vez das 2 usuais. Embora isso possa parecer fascinante, essa diferença selou o destino do pobre frango, já que as outras aves, não entendendo a anomalia, começaram a isolá-lo do resto do grupo. Felizmente, o agricultor decidiu resgatar a ave com 4 patas, separando-a do restante do bando e proporcionando-lhe um ambiente seguro e sem estresse. O porco-pulpo. De um frango de 4 patas para um porquinho com 8 membros, apelidado de porco-pulpo. Esse leitão nasceu em uma área rural da China em 2014 e era o terceiro mais velho de uma ninhada de 8. Ao contrário de seus irmãos, esse leitão não tinha apenas as 4 patas padrão, mas outros 4 membros extras que se estendiam de seu abdômen. Assim como o frango na Austrália, esse leitão também sofria da rara condição de polimélia. Vale destacar que essa condição pode afetar vários animais, incluindo humanos. No caso deste leitão, as pernas extras eram não funcionais, agindo essencialmente como apêndices sem uso prático.
Apesar disso, o leitão era saudável e demonstrava comportamentos típicos para um porco recém-nascido, como mamar e se mover, embora com alguma dificuldade devido aos membros extras. Mesmo que os membros não causassem dor ao leitão, o agricultor ainda enfrentava um dilema. Com tantos animais para cuidar, ele estava incerto sobre como apoiar o porco. Com a cirurgia sendo um assunto complicado, o leitão, apelidado de Octo, foi deixado em paz, mas o agricultor garantiu que cuidaria dele, apesar das complicações. Túmulos romanos de 1800 anos. Em dezembro de 2023, um agricultor na Bulgária, arando seu campo na vila de Nova Barova, fez uma descoberta inesperada. 2 túmulos pertencentes a uma família rica da era romana. Os túmulos, datados do 2º século d.C., tinham supostamente 1800 anos e provavelmente pertenciam a indivíduos de alto status dentro da comunidade romana. Nos túmulos havia medalhões e frascos conhecidos como lacrimatórios. Agora, aqui está onde fica interessante. Esses pequenos frascos de vidro foram projetados para coletar as lágrimas dos enlutados, uma prática enraizada na tradição romana, onde as lágrimas eram consideradas símbolos de respeito e amor pelos falecidos. Embora isso possa soar como uma tradição estranha para nós, os frascos lacrimais ou capturadores de lágrimas têm uma história que remonta a 400 a.C. No passado, as mulheres mantinham as lágrimas que derramavam por seus maridos, que lutavam na guerra nesses frascos. Esses vasos são um símbolo de amor e luto. A presença dos capturadores de lágrimas nesses túmulos revela que, há muito tempo, muitas pessoas choraram por aqueles que agora estão sepultados nessas terras. 3.500 melancias destruídas. A agricultura fornece a maior parte dos alimentos e tecidos do mundo, mas é também uma das ocupações mais difíceis, e às vezes vem com altos riscos. É difícil o suficiente combater o clima e os desastres naturais como agricultor. Imagine ter que se preocupar com seus vizinhos, sabotando suas plantações também. Foi o que aconteceu com um agricultor na China em 2015. O agricultor acordou e encontrou seu campo com 3.500 melancias destruídas. Quase 90% de seu lote forte de melancias maduras foi cortado, aparentemente com uma foice. A natureza meticulosa dos cortes sugeria que não se tratava do trabalho de animais, mas sim de um ato deliberado de vandalismo. Cada melancia foi sistematicamente destruída, não restando chance de salvar nenhuma das frutas. Embora as melancias possam parecer um mimo de verão para muitos, cultivar até mesmo uma única dessas frutas exige meses de trabalho árduo e um grande investimento para os agricultores. O processo de cultivo de melancias inclui a preparação do solo, plantio das sementes, rega regular e proteção das plantações contra pragas e doenças. Para um agricultor, ver toda a sua colheita destruída em uma única noite é um retrocesso devastador, tanto emocional quanto financeiramente. As autoridades locais foram prontamente informadas e uma investigação foi lançada para identificar os responsáveis por esse ato cruel. Infelizmente, o culpado por trás deste ato doloroso nunca foi capturado. Uma vaca que está eternamente sorrindo. Em 2023, esse jovem bezerro deveria ser apenas mais um entre muitos no rebanho de uma fazenda, até que os agricultores Megan e Barry Coster descobriram algo bizarro sobre ele. O casal lida com mais de 700 vacas anualmente, mas este bezerro Holstein, nascido na primeira semana de março, chamou a atenção deles por causa de uma marcação peculiar que, estranhamente, parecia um rosto sorridente. Esse bezerro foi mais tarde nomeado Happy, e não foi difícil deduzir o motivo desse nome. Quando Barry viu a marcação do bezerro pela primeira vez, ficou tão surpreso que rapidamente enviou uma foto para Megan para confirmar o que havia visto. O casal já havia visto várias marcas incomuns ao longo dos anos, mas nenhuma que se assemelhasse a um rosto sorridente. A notícia da marca distintiva de Happy se espalhou rapidamente, cativando o coração de pessoas local e internacionalmente. Com o quanto Happy era especial, o casal queria manter o bezerro como um animal de estimação na fazenda, mas devido à atenção midiática esmagadora e ao interesse público, decidiram leiloar Happy, não para lucro, mas para uma boa causa. Todo o dinheiro arrecadado com a venda de Happy foi doado ao Hospital West Gippsland, uma instituição próxima ao coração do casal, onde todos os seus filhos nasceram. Se você estava preocupado, ficará feliz em saber que Happy, o bezerro, acabou em uma nova casa excelente, no Lardner Park, uma fazenda em funcionamento de 120 hectares, e espaço para eventos, onde agora serve como mascote. Craig Debnam, CEO do parque, mencionou que Happy está se adaptando bem, pastando contente e trazendo alegria aos visitantes. Uma casa feita de 30.000 espigas de milho. Eu não sei você, mas essa é definitivamente a casa mais estranha que já vi. Uma casa feita de 30.000 espigas de milho. Chamar essa estrutura de casa pode ser um erro, você vê. Essa construção tradicional do Nordeste da China, na província de Jilin, é na verdade um galpão de fazenda. Esse é o projeto de Liu Hongkai. Liu, um fazendeiro da vila de Jilin, criou essa casa de espigas de milho com a ajuda de 14 amigos, com um orçamento de cerca de $1.500.
Todos passaram pouco mais de 2 semanas meticulosamente montando essa estrutura. Bem, chamar de estrutura é quase um eufemismo, na verdade, pois todo o complexo inclui um pequeno galpão, uma grande cerca, uma roda d'água e um celeiro, todos mantidos juntos com algumas vigas de metal. Liu até incluiu um moinho de pedra tradicional e outras exibições rurais, elevando o projeto a um nível totalmente diferente. Agora, você deve estar se perguntando, por quê? Por que construir uma estrutura tão estranha? Liu originalmente criou essa casa de espigas de milho para atrair visitantes e impulsionar o turismo local. A vila tem promovido o turismo de inverno, e Liu esperava que, com essa estrutura única, mais pessoas fossem encorajadas a visitar sua vila. Túneis feitos por preguiças gigantes. Em 2009, um fazendeiro no sul do Brasil estava dirigindo seu trator por seu campo de milho, quando o chão abaixo dele cedeu repentinamente, fazendo com que o trator caísse e parasse abruptamente. Quando o fazendeiro saiu para investigar, descobriu que a roda havia afundado em um grande túnel misterioso sob o solo. Mal sabia ele que havia tropeçado em um dos incríveis paleotocas do Brasil, túneis criados há milhares de anos por grandes preguiças gigantes. Esses túneis, alguns dos quais se estendem por até 600 metros de comprimento e têm mais de 2 metros de altura, são encontrados principalmente nos estados do sul do Brasil, como Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O professor Heinrich Frank, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já documentou mais de 1.500 dessas tocas, cada uma marcada com as distintivas marcas de garras das espécies de preguiças gigantes, incluindo o Lestodon, que chegava a medir 4,5 metros de comprimento e pesava mais de 2 toneladas. Essas criaturas passavam grande parte de suas vidas cavando extensas redes de túneis, que serviam como seus lares e, possivelmente, como proteção contra predadores e condições invernais severas. Especialistas acreditam que os túneis que vemos hoje foram usados por várias gerações de preguiças, tornando-os estruturas comunais. Até hoje, pesquisadores como o professor Frank estão correndo contra o tempo para documentar e proteger o maior número possível de túneis, pois estão vulneráveis à erosão natural e à atividade humana. Um grupo de aranhas caçadoras. Acho que se você é um agricultor na Austrália, realmente precisa se preparar a cada dia. Afinal, sempre há uma chance de encontrar todo tipo de coisa em seu campo, incluindo uma pilha de aranhas caçadoras, que parecem saídas de um pesadelo. Foi exatamente isso que Patrick Hatton, um agricultor australiano, descobriu em um bloco de concreto em sua propriedade de 4 hectares, em Central West, New South Wales, em outubro de 2023. Agora, as aranhas caçadoras são bastante comuns na Austrália, mas uma pilha delas, e isso é algo incomum. A espécie de caçadora que o agricultor encontrou é também conhecida como a caçadora social ou comunal. Ao contrário de suas parentes mais solitárias, essas aranhas vivem em grandes grupos familiares, muitas vezes com gerações sobrepostas. Parece que as aranhas caçadoras que Patrick encontrou estavam tendo uma reunião familiar sob a laje de concreto quando o fazendeiro as perturbou. Normalmente, essas criaturas vivem sob a casca de eucalipto ou outros espaços confinados. Elas são conhecidas por sua tolerância umas com as outras, compartilhando presas e ajudando umas às outras. Então, se você encontrar grandes aranhas, que parecem estar muito próximas umas das outras, é provável que esteja vendo aranhas caçadoras sociais se unindo. Uma aranha aterrorizante. O que pode ser mais assustador do que uma aranha caçadora? Essa aranha. Se você achou que uma família de aranhas já era apavorante o suficiente, aposto que vai achar essa espécie ainda mais aterrorizante. Li Wei, um fazendeiro de Sichuan, na China, estava cuidando de sua plantação de laranjas mandarim, quando notou o que parecia ser um pequeno objeto preto. Esse pequeno objeto acabou sendo uma aranha de dar arrepios, especificamente uma aranha-relógio da China, uma das mais raras do mundo. Essa aranha, conhecida cientificamente como Cyclocosmia rickettii, só foi avistada 6 vezes desde sua redescoberta em 2000. Isso mostra o quão raro é encontrar uma dessas. A aranha-relógio da China é um tipo de aranha-armadilha e recebe seu nome da marca distinta em forma de ampulheta em seu abdômen. Ela é conhecida por sua aparência única e seus avistamentos incrivelmente raros a tornam altamente valiosa para a pesquisa científica. Além disso, essa espécie é uma das aranhas mais antigas existentes, datando de textos chineses antigos a partir de 2 a.C. Embora essa aranha pareça bizarra, ela não é realmente prejudicial aos humanos, ao contrário de espécies de aranhas venenosas e tóxicas. Então, se você vir uma, basta deixá-la em paz. Não é de se admirar que, em vez de ficar assustado, Li Wei se considerou sortudo por ter visto essa espécie rara de aranha tão de perto. Um tiranossauro misterioso no Canadá. Em 2020, John Dight, um agricultor e paleontólogo amador, fez uma descoberta revolucionária enquanto caminhava perto de Hayes, Alberta. John tropeçou em fragmentos de fósseis que se revelariam de uma espécie desconhecida de tiranossauro. Essa espécie agora é conhecida como o ceifador da morte.
Os fósseis, que incluíam partes do crânio e ossos da mandíbula, ficaram guardados no Museu Royal Tyrrell por anos antes de serem examinados. O exame revelou características únicas, como cristas verticais ao longo da mandíbula superior, que a distinguem de outros tiranossauros conhecidos. A criatura media entre 7 e 9 metros de comprimento e pesava mais de 2 toneladas. Essa espécie é a primeira nova espécie de tiranossauro identificada no Canadá em 50 anos. A espécie viveu há cerca de 79 milhões e meio de anos, tornando-a cerca de 2 milhões e meio de anos mais antiga do que seu famoso parente, o Tyrannosaurus rex. Isso faz desta espécie uma das mais antigas já encontradas na América do Norte. John saiu para uma caminhada rotineira e voltou com uma descoberta revolucionária. Aposto que ele nunca esperava por isso. Um túnel escondido da era do século XIX. Em 2021, Gary Mashing, um agricultor em Illinois, percebeu que a calçada em frente à sua casa na cidade de Alton estava inexplicavelmente inclinada. Então, ele resolveu um dia fazer os reparos. Enquanto escavava a área e ajustava a parede de pedra que ficava sob o pavimento afundado, ele encontrou inesperadamente um túnel de tijolos bastante extenso. Mal sabia ele que havia acabado de tropeçar em uma descoberta histórica. Este túnel, com cerca de 2,70 metros de altura e 18 metros de comprimento, é feito de calcário e tijolos. Historiadores acreditam que ele foi construído por volta de 1840, 50 anos antes de a casa acima dele ser construída. O propósito original do túnel permanece um mistério, mas há várias teorias intrigantes. Ele pode ter sido usado como uma casa de gelo ou um porão para raízes. Alguns até especulam que pode ter sido parte da ferrovia subterrânea, dado que Alton está próximo a uma travessia de balsa para o Missouri, uma rota conhecida para escravos fugitivos. Após a descoberta, Gary imediatamente quis preservar o túnel e abri-lo para visitas. Um agricultor do Texas estava cavando em um campo quando desenterrou algo bastante assustador. Em sua remota fazenda, ele desenterrou do solo o que muitos acreditavam ser um criptozoológico, que se assemelhava ao aterrorizante chupacabra. Parecia que a criatura estava apenas escondida no subsolo. Ela tinha o corpo de um humano, mas sua cabeça era uma combinação monstruosa de um canino e um bezerro. O destino dessa criatura permanece incerto. No entanto, muitos acreditam que foi rapidamente escondida e sua descoberta foi mantida em segredo. A razão? Ninguém sabe ao certo. Você realmente acredita que uma criatura tão bizarra existe ou acha que isso foi uma farsa orquestrada pelo fazendeiro? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Um buraco de coelho na Inglaterra leva a cavernas de 700 anos. Em 2017, Michael Scott aventurou-se em um campo de fazenda e descobriu uma simples toca de coelho. A curiosidade o levou a investigar mais, e foi assim que ele descobriu a entrada para uma rede de cavernas de 700 anos, ligadas a uma das mais famosas e renomadas ordens religiosas da história medieval, os Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários, oficialmente conhecidos como a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, foram fundados por volta de 1119. A ordem foi estabelecida por um grupo de 9 cavaleiros, liderados por Hugues de Payens, um nobre francês. Sua missão era proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa durante as Cruzadas. Apoiados pela Igreja Católica, os Templários rapidamente ganharam fama e riqueza. Em 1129, eles receberam reconhecimento oficial no Concílio de Troyes, graças ao apoio de São Bernardo de Claraval, uma das principais figuras religiosas da época. Esse endosso levou a um rápido aumento no número de membros e recursos da ordem. Não demorou muito para que sua riqueza e influência crescessem. Os Templários estavam envolvidos em várias batalhas importantes durante as Cruzadas, incluindo o Cerco de Acre e a Batalha de Hattin. Eles desenvolveram uma rede de operações financeiras em toda a Europa, que incluía formas precoces de bancos, permitindo que os peregrinos depositassem fundos em seu país de origem e os retirassem na Terra Santa. Apesar de seu poder e influência, os Templários enfrentaram uma queda dramática. Em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, o rei Filipe IV da França ordenou a prisão dos líderes templários, incluindo o grão-mestre Jacques de Molay. Acusações de heresia, blasfêmia e corrupção financeira foram feitas contra eles, levando à morte de muitos membros. Finalmente, em 1312, sob pressão de Filipe IV, o Papa Clemente V dissolveu a ordem. O fim repentino dos Cavaleiros Templários alimentou inúmeras lendas e teorias da conspiração. Alguns acreditam que eles guardavam o Santo Graal ou a Arca da Aliança. Outros sugerem que eles sobreviveram em segredo e continuaram suas atividades nas sombras.
Com isso dito, a importância desses túneis é imensa. Há especulações de que essas cavernas podem ter sido usadas para vários propósitos ao longo dos séculos, incluindo como esconderijo para os Cavaleiros Templários, quando eles caíram em desgraça. Mais recentemente, as cavernas atraíram o interesse de pagãos e druidas modernos, que supostamente as usavam para rituais antes de serem seladas em 2012, para evitar seu uso indevido. Gostou do vídeo de hoje? Se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos os conteúdos do Fatos Mais. Até sempre!